E o Marcos Braz confirmou que o Flamengo não desistiu do Claudinho e está disposto a pagar milhões de reais pelo jogador. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora. Aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, muito boa tarde. Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, mas não deixa de se inscrever, porque a sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. Então vem aqui embaixo nesse botão agora para você não esquecer, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Esquece do seu like não, hein? Ele também é muito importante. Vamos para as informações, tem muita coisa pra gente poder falar com vocês. Dia seguinte a uma vitória importantíssima do Mengão sobre o Palmeiras na Copa do Brasil. Jogo de ida das oitavas de finais da competição. O Flamengo venceu ontem o Palmeiras por 2-0 no Maracanã, passando o carro. O Flamengo não tomou conhecimento do Palmeiras e ficou barato, hein? Ficou barato esse placar de 2-0, poderia ter sido muito mais, o Flamengo poderia ter liquidado a partida, a classificação, carimbado a classificação ontem no Maracanã, porque o Wesley perdeu um gol, que foi tocar pro Gabigol, tocou pra trás, perdeu essa chance, o Pedro deu de calcanhar, o Gerson tava ali de cara, só que eu tô lembrando agora de cara no início do vídeo pra falar de vocês, se vocês estiverem lembrando demais, já comenta aqui embaixo. Então o Flamengo perdeu, irmão, várias oportunidades de ter matado a partida já ontem no Maracanã. Então ficou barato esses 2-0 aí. Um Palmeiras que veio pro Maracanã, pro Rio de Janeiro, pra não jogar futebol. Ontem só o Flamengo jogou bola. O Palmeiras ficou fazendo cera, o Palmeiras ficou fazendo antijogo, faltas técnicas pra parar a jogada. Foi isso que o Palmeiras veio fazer ontem no Maracanã, pra perder de menos possível. Por isso que eu digo que o 2-0 ficou barato pra eles. O Everton com 10 minutos de jogo, né? O Everton já tava fazendo cera absurda. E o Flamengo, desde os 16 segundos do primeiro tempo, o Flamengo indo pra cima, tentando fazer gols, tentando liquidar a partida. Enfim, se jogar dessa forma na próxima quarta-feira em São Paulo, o Flamengo vai se classificar tranquilamente, até porque tem a vantagem do placar, né? Tem a vantagem aí. Então, irmão, fica aqui o registro de um Palmeiras covarde. Um Palmeiras covarde ontem diante do Flamengo. O que você achou da partida? Comenta aqui embaixo. O Gerson também ontem fez uma grande partida. Luiz Araújo fez uma grande partida. Eu acho que o conjunto, né, da obra, o coletivo inteiro do Flamengo ontem, os jogadores fizeram uma grande partida. Agora, o Everton Cebolinha saiu aos 23 minutos do primeiro tempo, né? O Flamengo até botou nas redes sociais, né, falando que ele saiu, foi substituído porque sentiu o dor no músculo posterior da coxa direita. Iniciou o tratamento ontem mesmo no Maracanã. Eu acho até difícil, eu torço para que o Everton Cebolinha ele volte mais rápido possível, até porque ontem, por exemplo, ele estava sendo um dos melhores jogadores ao lado do Ayrton Lucas naquele lado esquerdo do Flamengo, dando muito trabalho pro Palmeiras, e saiu muito chateado, saiu muito injuriado. O Tite falou sobre isso na coletiva, que teve uma conversa com ele, faz parte, né? O jogador quer jogar, o jogador fica um jogo importante, tá bem na partida. Então a gente torce que o Everton Cebolinha volte o mais rápido possível, mas eu acho que vai demorar um tempinho aí, 1, 2 semanas aí. Vamos torcer para que não seja nada de tão grave ao ponto de tirar ele por muito mais tempo do nosso Mengão. Agora, tem o outro lado da partida, que foi o lado da arbitragem. Mais uma vez a arbitragem do Braulio, árbitro da partida, e o Igor Benevenuto, que é o árbitro do VAR, que estava na sala do VAR, né? Muito mais pelo VAR, tiveram atitudes, irmão, absurdas, bizarras. O Braulio, por exemplo, teve um lance que eu gravei, né? Que eu peguei o técnico Tite, muito injuriado, porque o Bandeirinha deu lateral pro Flamengo, levantou a bandeira pro Flamengo, e o Braulio foi e inverteu. Falou, não, do Flamengo não, do Palmeiras. O Tite ficou uma arara. Ficou uma arara no primeiro tempo, isso. E aí teve o lance do Pulgar, que o Veiga era pra ter sido expulso. O Rafael Veiga era pra ter sido expulso, era pra ter ficado com um homem a menos, que ia piorar mais ainda a situação do Palmeiras. E aí no próximo jogo de quarta-feira o Veiga também não poderia jogar. E é um jogador importante no sistema do técnico Abel Ferreira. E simplesmente o Veiga deu uma entrada no Pulgar. Ele deu uma entrada no Pulgar, o Pulgar postou até a foto nas redes sociais. O tornozelo do Pulgar, irmão,
arrebentado. E o VAR simplesmente foi o que o Braz falou na zona mista, né? Foi o que o Spindel falou na coletiva, antes de começar a coletiva do técnico Tite no pronunciamento. O cara fica lá numa sala do VAR, tranquilinho, sem ninguém na cabeça perturbando, no ar-condicionado, com vários monitores, o cara pode ver o lance de vários ângulos e não chamou o Braulio pra expulsar o Rafael Veiga. Se é com o Flamengo uma situação dessa, os caras já iam, porque é Varmengo, porque é isso, porque é aquilo outro. Simplesmente os caras deixaram passar batido. Pulgar postou o lance, né, a foto do tornozelo e que escreveu: vamos que não foi nada, ironizando, claro, escrevendo na imagem. Irmão, o que o Veiga fez, eu não tô nem dizendo que é maldade do Veiga, mas o que ele fez poderia ter quebrado o tornozelo do Pulgar, gente. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. E os caras não chamarem o Braulio pra mostrar a imagem pra ele, pra dizer pro Braulio, tem que dar cartão, pô. Tem que dar vermelho, pô, entrada, enfim, assumiu o risco. Não chamaram, né? Aí o Bruno Spindel foi na coletiva antes do jogo. Se você não assistiu a coletiva, eu já vou até falar com vocês aqui. Vão no nosso canal secundário, porque tá lá a coletiva do técnico Tite com Kleber Xavier e o pronunciamento do Spindel antes da coletiva começar. Tá postado lá pra vocês. E tem a zona mista. Matheus Cunha falou, tá? Falou sobre o processo dele de jogar. E o Braz desceu, largou o aço pra cima do VAR. Tá tudo lá pra vocês. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Já se inscrevam lá, porque lá a gente tem todo esse conteúdo. Tem o leilão, a gente foi no leilão, fizemos a cobertura do leilão, os bastidores, tá tudo lá pra vocês. Então, vão lá pra vocês assistirem. Mais uma préviazinha aqui do que o Spindel falou no pronunciamento antes do Tite falar na coletiva sobre esse assunto. Abre aspas. A gente está muito decepcionado com a atuação do VAR nessa noite. Até queria saber a opinião de vocês. Perguntou pra gente, jornalista, se tem algum de vocês que acha que a entrada do Veiga no Eric acima do tornozelo não era para expulsão. Não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. Queria entender o que se passa na cabeça do Igor Benevenuto para não chamar para a expulsão num lance clássico desses. Irmão, é inacreditável. É inacreditável os caras deixarem passar esse lance. Inacreditável. Aí o Braz na zona mista falou, abre aspas, foi importante ganhar de 2-0 de um adversário poderoso e sério, mas assim, continuamos não entendendo o VAR, não ter dado a expulsão no lance do Pulgar. Temos que dar nome ao cidadão que está no ar-condicionado na tranquilidade. Pode ver, rever e não consegue ter uma percepção de fazer o correto, que é a expulsão do jogador. O Igor Benevenuto, tranquilo, no ar-condicionado, podendo ver, rever o lance. Então é o que eu tô falando aqui, irmão. A gente não consegue entender o porquê. Enfim, é isso. Antes da gente entrar no mercado da bola, vamos falar aqui sobre o jogo de hoje, em que você pode faturar com a Bet Nacional, como sempre, as melhores cotações do mercado de aposta esportiva, porque hoje tem Juventude e Fluminense pela Copa do Brasil, e lá no Alfredo Jaconi, fora de casa, está pagando 2,85 na vitória do Juventude e 2,95 no empate. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado da Bet Nacional para você ir lá, poder se cadastrar 100% gratuito, e com R$1 você já consegue fazer a operação que você quiser. Vai lá, porque tá pagando muito bem, como sempre na Bet Nacional. Fala agora sobre o mercado da bola, porque o Marcos Braz, na zona mista, falou sobre a situação do Claudinho e atualizou para os torcedores. Ele falou que não vai desistir do Claudinho. Marcos Braz disse que vai insistir por Claudinho até, para ser justo com o esforço do jogador de querer vir jogar no Flamengo. A zona mista você vê também na íntegra no nosso canal secundário. Passa lá para você poder assistir. Mas o Braz falou o seguinte, atualizando sobre a situação do Claudinho. Foi perguntado, e o Claudinho, Braz? Ele falou, continua complicada a negociação, mas os jogadores e seus empresários estão lá. Temos falado sistematicamente com eles. São quase 6 horas de fuso, mas isso não atrapalha. Vamos ficar até o final, no caso da janela, até enquanto acharmos que seja pertinente. Vamos ficar com a proposta em cima, tanto para o jogador quanto para o clube, para que sejamos justos com o esforço que está fazendo por lá. Fecha aspas. Então, o Braz falando que o Claudinho está se esforçando demais para vir para o Flamengo, para tentar sua liberação junto ao Zenit, e o Zenit está sendo
irredutível, né? Tá batendo o pé e tá sendo irredutível, mas que o Flamengo vai ficar até o final das possibilidades para esgotar tudo para ficar. E aí ele falou também sobre a pressão da torcida pelas contratações que não estão acontecendo. Ele falou o seguinte, abre aspas, às vezes não é possível. Quantas vezes um jogador quis sair, não quisemos vender e seguramos. É uma tratativa normal, envolve muito dinheiro, precisamos ter segurança em relação à operação e tudo está sendo tratado com muita calma, e justificando o motivo da demora, o motivo da novela, o motivo de tantas conversas. E você concorda? Comenta aí se você concorda, se você discorda, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto aí de Claudinho em relação a essa novela. Vou falar agora sobre Matheus Gonçalves ainda no mercado da bola, porque o Vene Casagrande trouxe uma atualização envolvendo a vontade do Bragantino em ter o Matheus Gonçalves, em levar o Matheus Gonçalves em definitivo. Lembrando que ele passou pelo Bragantino ano passado, emprestado, e agora o Bragantino, vendo aí que o Matheus Gonçalves não está tendo tantas oportunidades no Flamengo, está tentando a compra do jogador. E a atualização é a seguinte, a última proposta do Bragantino ao Flamengo pelo Matheus Gonçalves foi rejeitada, ou seja, o Flamengo recusou a proposta, mais uma proposta do Bragantino para a compra do Matheus Gonçalves. Uma proposta de 4 milhões de euros, mais 2 milhões de euros quando o jogador completar 10 jogos, totalizando 6 milhões de euros, só ele entrar em campo, né? Não precisa nem de minutagem. Totalizando 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo entende que, para vender esse percentual, a oferta precisa ser de pelo menos 7,5 milhões de euros. E a negociação continua entre clubes e o empresário. Ou seja, o Flamengo, para vender 70% dos direitos econômicos do jogador ao Bragantino, não quer 6 milhões de euros que eles estão oferecendo. O Flamengo quer pelo menos 7,5 milhões de euros. O que você acha? Acha que vale a pena vender o Matheus Gonçalves por esse valor ao Bragantino? Comenta aqui embaixo também, mas essa é a atualização para deixar vocês ligados, beleza? Mais uma vez eu convido vocês a irem lá no nosso canal secundário, assistir a coletiva de ontem, a zona mista de ontem, tudo na íntegra, né? Os bastidores do leilão, da compra do terreno, tá tudo lá para vocês. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para vocês irem lá e se inscreverem e estar sempre acompanhando esse conteúdo diferente que a gente coloca por lá, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um dia, mais um vídeo. Pedir pra você, irmão, que chegou até aqui, mas também não se inscreveu no canal Tudo Pelo Flamengo, muito obrigado, mas vem aqui, ó, se inscreve, é de graça, além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, quando a gente postar algum vídeo, o YouTube poder te notificar, compartilha esse vídeo o máximo que você puder também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele também ajuda demais o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, você também vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui, fazendo isso, seus grupos de Flamengo no Facebook, tudo isso você ajuda pra caramba. E não esquece também de ir lá na Bet Nacional, hoje tem Juventude e Fluminense e tá pagando 2,95 no empate nessa partida da Copa do Brasil. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para vocês poderem lá se cadastrar 100% gratuito, lembrando que R$1 você consegue fazer sua operação, beleza? Se você estiver pelo nosso canal no YouTube aqui, vou também deixar essas janelinhas aqui para vocês com muito conteúdo, mais tarde a gente volta com mais atualizações do nosso Mengão. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras.